Pessoal, vamos fazer o nosso giro pela política no Rumble do dia 11 de setembro. Você sabe, esse quadro aqui a gente junta as notícias todas de política, porque tá tendo muita notícia de política por conta da eleição, daí a gente fala tudo de uma vez só aqui no Rumble para evitar falar isso lá no YouTube, onde pode dar ruim. YouTube tem muita censura. Obrigado a todo mundo que vem assistir esse quadro nosso aqui no Rumble. Hoje nós vamos falar notícias trazidas por Senhor Serelepe, Rambonaro e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a piada que foram as manifestações do dia 10, a disputa nos estados. O pessoal não sabe que o número do Bolsonaro é 22. Isso é um desafio para o Bolsonaro, é importante se tocar disso. Vamos falar também do caso da Quintinha e muito mais. Então vamos lá. Para começar a história, não está ainda o Datafolha aqui no agregador de pesquisa, mas continua com a mesma visão, o Bolsonaro crescendo devagarzinho, o Lula empatado aqui, parado aqui, não vai para lugar nenhum. A expectativa nossa é justamente essa daqui para frente, né? Bolsonaro crescendo, Lula parado, e olha uma coisa importante também, Simone Tebet crescendo e Ciro ficando no mesmo lugar. Excelente essa situação, porque isso impede uma eventual vitória do Lula no primeiro turno. Ou será que não? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes vamos só ver uma coisa aqui, que é muito engraçado, essa manifestação aqui em São Paulo, cara, foi muito engraçado mesmo. Não é brincadeira, não. Eu sei que eu já falei sobre isso lá no YouTube, mas é muito engraçado, vale a pena. Olha só, compara a Paulista com o Bolsonaro no dia 7 de setembro e a Paulista agora com Lula ontem, dia 10 de setembro. Esse pessoal, cara, não tem jeito. Tem alguma coisa errada com a cabeça desse povo, bicho. Como que eles podem achar que Datafolha tá certo nessa situação, né? Mas enfim, olha só. O Bolsonaro acha que não, que ao contrário do que eu falei, que a eleição vai ser decidida no primeiro turno. Eu não duvido, tá? Porque o que vai acontecer agora? Nessa reta final vão estar os dois candidatos buscando o voto útil. O que é o voto útil? Aquele cara que fala assim, olha só, tá arriscado a eleição terminar no primeiro turno. Se a eleição vai terminar no primeiro turno, é melhor você votar de uma vez naquele candidato menos pior, né? Por exemplo, em 2018, uma coisa que eu fiz e me arrependo profundamente foi ter votado no Amoedo no primeiro turno. Eu votei no Amoedo, maldigo o dedo meu da minha mão, tenho vontade de arrancar ele fora por ter feito isso. Mas eu votei no Amoedo no primeiro turno. Por que eu fiz isso? Justamente com essa ideia. Eu sabia que o Amoedo não ia ganhar, mas eu tinha a visão do liberalismo econômico, achei que era um nome bacana e coisa e tal. No segundo turno eu votei em Bolsonaro. O problema é esse tipo de coisa. Eu votei no Amoedo por quê? Porque eu sabia que a eleição não ia ser resolvida no primeiro turno. Dificilmente seria resolvida no primeiro turno. E olha que quase foi, porque Bolsonaro teve 47% dos votos. Ele quase ganhou no primeiro turno, né? Então, já foi uma coisa assim. Essa eleição agora está todo mundo sabendo que o risco de ter segundo turno é pequeno. Por quê? Porque de um lado você vê que o Ciro Gomes está aqui na faixa de 9%, 7%, a Simone Tebet está aqui na faixa de 5%, o que significa que a diferença entre o primeiro e o segundo colocado tem que dar menos de 10% para ter segundo turno. Se der mais de 10% a diferença, a pessoa vai ganhar no primeiro turno, seja Lula ou Bolsonaro. Eu não acredito que Lula esteja na frente, eu já falei para vocês, acho que Bolsonaro na verdade está na frente e vou falar também algumas outras coisas que atrapalham o Lula no final das contas. Mas o fato é o seguinte, o risco de ter eleição decidida no primeiro turno é grande. O pessoal tem que ver que, olha só, se você não gosta do Lula, é melhor votar em Bolsonaro de uma vez. Da mesma forma, é evidente que o Lula vai tentar jogar do outro lado. Então eu não descarto essa previsão aqui do Bolsonaro, não, que ele disse que vai ser resolvida no primeiro turno e que ele vai ganhar. Não descarto mesmo. Bom, Bolsonaro tem 13 aliados competitivos na disputa pelos estados. Isso é muito importante, porque o candidato a governador acaba fazendo campanha para o candidato à presidência também, né? E daí eles falam que, não, Lula só tem 9, mas Lula tem 3 estados grandes, tem Minas Gerais, tem São Paulo com Haddad, Minas Gerais com o Calil e Rio de Janeiro com o Freixo, olha que coisa. Se não fosse o porém que o Bolsonaro também tem nesses 3 estados, e diga-se de passagem, está muito melhor, né? Em São Paulo tem o Tarcísio, que já está ultrapassando o Haddad, já deu empate técnico com o Haddad também, no primeiro turno, ou seja, é capaz de acabar o primeiro turno na frente do Haddad, e aí no segundo turno não vai ter nem brincadeira,
porque certamente o pessoal vai votar no Tarcísio em massa. Em Minas Gerais, embora o Zema não faça um apoio direto a Bolsonaro, todo mundo associa o Zema a Bolsonaro, é muito fácil de fazer essa ligação. E no Rio de Janeiro, o candidato que está na frente das pesquisas, que é o Cláudio Castro, é o do Bolsonaro. Então, eu não entendi de onde é que o pessoal falou que Lula tem vantagem porque tem candidatos competitivos em 3 estados grandes. Esses 3 estados grandes o Bolsonaro tem também. E outros 10 estados também o Bolsonaro tem candidatos competitivos, o Lula só em outros 6. Sendo que o Lula é principalmente candidatos no Nordeste, né? Sinceramente, isso daqui não me parece uma vantagem para Lula, não, de forma alguma, né? E aqui ele coloca a questão dos apoios, coloca o Haddad como se estivesse à frente do Tarcísio, a gente sabe que não é bem essa história. Coloca o Zema como sendo totalmente neutro nessa história, o que a gente sabe que é falso também. Enfim, uma visão totalmente torta aqui, né? Agora, no Nordeste, não tenha dúvida, o PT tem mais apoio por lá do que Bolsonaro. Infelizmente, essa é a realidade do Nordeste, né? Ainda tem um outro ponto que eu acho interessante, né? Veja, se vai ter segundo turno ou não, a gente não sabe. Mas alguns estados, tudo indica que vão terminar no primeiro turno. E sabe o que acontece com esses estados? Tipicamente, se tiver segundo turno, vai ter menos disputa ali, né? As pessoas vão votar só para presidente. Aqueles estados que tiverem ainda o segundo turno no estado local, a pessoa vai votar em governador e presidente. Então vai ter muita propaganda de governador ainda, né? Então existem alguns estados que periga a coisa acabar no primeiro turno. Minas Gerais é o primeiro que me vem em mente. O Zema tem uma grande vantagem por lá. Mas tem outros também. Parece que a Semineto na Bahia e Helder Barbalho no Pará devem levar no primeiro turno também. Fátima Bezerra e Ratinho Júnior também devem levar. Ronaldo Caiado, do União Brasil, lá em Goiás. Mauro Mendes também deve levar também no Mato Grosso, né? Se Bolsonaro liquidar a fatura no primeiro turno, não faz diferença isso daqui, mas se ele for para o segundo turno, o ideal é que a maior parte dos governadores vá com ele também para o segundo turno. Isso acaba sendo positivo. Eu acho que em São Paulo nós vamos ver isso. Aqui no Rio também tem grande possibilidade. O Cláudio Castro está na frente, mas não para ganhar em primeiro turno, né? Então Rio de Janeiro e São Paulo vamos ter. Minas Gerais provavelmente não. Minas Gerais provavelmente o Zema vai levar no primeiro turno de qualquer forma. Mas enfim, vamos ver, isso daqui já é aquele apoio secundário, coisa e tal. É lógico que é importante, não subestimem isso, mas não é uma coisa tão crítica assim, né? Bom, uma coisa importante nessa pesquisa, lulistas que pensam em não votar são o dobro de bolsonaristas. O Poder Data mostra que 49% do que eles não têm certeza se vão votar tem Lula como candidato preferencial. Os outros 22% preferem Bolsonaro. O que quer dizer essa pesquisa aqui? Isso é uma coisa muito importante, é aquilo que eu falei ontem. No mínimo, o fato do Bolsonaro ter levado um monte de gente para as ruas mostra que o eleitorado dele é um eleitorado comprometido, é um eleitorado que aceitou, num feriado, podia ter ido para a praia, podia ter ficado bebendo cerveja no botequim, podia ter ficado coçando o saco em casa sem fazer nada, o pessoal botou a roupa, pegou um trem, pegou um ônibus, pegou um metrô e foi lá para a manifestação lá em Copacabana e coisa e tal, ou lá em Brasília, ou em São Paulo, onde quer que seja. Ou seja, é um pessoal comprometido. Esse pessoal que vota em Bolsonaro, eles vão votar no dia da eleição. Você pode ter certeza que essa turma vai votar no dia da eleição. Os lulistas não são assim. É verdade, por isso que o Lula ainda tem um número significativo nas pesquisas. Porque, sinceramente, se você comparar isso daqui com isso daqui, você fala, não, peraí, essas pesquisas não tem nem lógica, então, né? O que está acontecendo bolsonarista é muito comprometido, o pessoal está interessado na política, quer votar. Lulista não está tanto. O cara até diz que vota no Lula, mas para ir numa manifestação ele não vai. E o que isso quer dizer em última análise? Que também, no dia da eleição, né, é um domingão, o cara pode pegar uma praia, pode ir pro botequim beber, pode ficar em casa coçando o saco, pode fazer um monte de coisa. Afinal, vamos combinar, aqui no Brasil eles dizem que votar é obrigatório, mas a multa para quem não vota é R$3, ou seja, não é como se fosse uma coisa assim que vai atrapalhar a vida financeira da pessoa, R$3,50, né? Então, no final das contas, muita gente pode simplesmente não votar. Esse pessoal, e principalmente o pessoal que está menos interessado. Esse é um ponto fundamental. Esse é um dos motivos pelos quais aquelas pesquisas eleitorais a gente viu uma diferença de 14 pontos a favor da direita em relação à esquerda.
Porque aqui no Brasil, tal como lá nos Estados Unidos, o eleitor mais conservador, o eleitor mais à direita, é o eleitor mais interessado, é a pessoa que se interessa por política, que corre atrás de entender. A esquerda é aquela galera que não tá nem aí pra política, que gosta de show no Rock in Rio, gosta de não sei o que lá, e não tá nem aí pra política. Aí houve aqueles bordões bacanas, né, do Lula, que ele vai acabar com a pobreza, vai dar dinheiro pra todo mundo, não sei o que lá, e acredita, né? Não percebe que é um bordão óbvio, que não explica o ponto central da coisa. Não é uma questão de escolher se vai ajudar o pobre ou não. Todos os candidatos querem ajudar os pobres. A questão é como ajudar o pobre, qual que é a melhor maneira de ajudar o pobre, né? E aí esse pessoal fica meio que perdido nisso daí, acaba votando no Lula. Mas esse pessoal é o pessoal que tem menos chance de votar. E existe um modelo para isso, que é o modelo americano. Lá nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório, você tem esse problema. Por que que os republicanos levam muitas eleições lá? Porque os republicanos são aqueles caras que vão votar. Eles não deixam de votar. Os democratas não, é aquele pessoal que não está muito interessado, mas aí de vez em quando vai, de vez em quando não vai. Por isso que fez tanta diferença lá na eleição americana o voto pelo correio sem validação, sem requerimento prévio. Sempre houve voto pelos correios lá nos Estados Unidos. Só que o voto pelos correios lá nos Estados Unidos era assim, você tinha que antes ir na sua sessão, dizer que você ia estar viajando, dar uma justificativa, aí eles julgavam lá, se aceitassem a sua justificativa, eles te mandavam um envelope para você fazer o seu voto e votar pelos correios. Isso sempre teve nos Estados Unidos, mas o que eles fizeram em 2020 foi muito diferente disso. Eles mandaram envelope para todo mundo. Ninguém precisava ir votar, mesmo porque a pessoa estava em casa, às vezes uma pessoa idosa que está no asilo, mandava o envelope para ela. E aí que você teve um comparecimento recorde, um número de votos recorde lá nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o Biden ganhou do Trump, mas o Trump teve mais votos do que na eleição anterior dele. Ou seja, o Trump aumentou o número de votos, o Biden aumentou mais ainda o número de votos para ganhar do Trump, né? Então é por isso que eu falo, o pessoal fica com medo de, às vezes, de fraude na eleição e coisa e tal. Não, presta atenção. Lá nos Estados Unidos, o que aconteceu lá, o que fez a diferença lá, que fez o Biden ganhar, foi o voto pelos correios sem nenhum resquício de validação, sem nada. Aqui no Brasil é muito pouco provável haver isso. Sim, eu estou dizendo para você, o sistema eleitoral brasileiro é mais seguro que o americano. Estou dizendo com todas as letras, assino embaixo. Então, esse é o problema do pessoal da esquerda aqui no Brasil. Por quê? Aqui no Brasil, sempre a esquerda teve muito voto, porque é obrigatório você votar. Mas, a cada tempo que passa, esses R$3,50 que é a multa, o pessoal meio que não tá nem aí. Então, ou seja, muita gente fala que vai votar no Lula, mas sabe o que vai acontecer? Vai chegar no domingo, vai estar um dia de sol bonito, praiana, pô, bacana, vou ficar por aqui mesmo na praia bebendo. Se der eu voto, se não der depois eu justifico, ou pago uma multa de R$3 e deixo pra lá. Então, essa é uma vantagem que Bolsonaro tem sobre Lula que é enorme. Repara, 40%, quase metade das pessoas que dizem que vão votar em Lula não sabe se vão votar, sequer se vão no dia da eleição votar. Para pensar. Pega ali aquele número que o Datafolha dá lá, o Datafolha diz que o Lula está com 44%. Na verdade, ele está com 22%, porque 22% é o pessoal que diz que vai votar nele naquele dia. O que está coerente é sempre o que foi a esquerda aqui no Brasil, é 22%, mesmo 25% no máximo. No máximo chega a 30%. O resto, meu amigo, é contra a esquerda, não tem jeito. Bolsonaro não, só 22% das pessoas que votam em Bolsonaro não sabem se vão votar no dia ou se vão deixar para lá, né? Então repara a importância disso daí, né? Lula tem uma desvantagem enorme nisso. Lógico, a gente não pode ficar contando com isso daqui, porque certamente o Lula vai fazer campanha quando chegar no finalzinho ali, para o pessoal ir votar. Não, é importante você ir votar, não deixa de ir votar e não sei o que lá, para forçar o pessoal que vota nele a comparecer para o voto, né? Por outro lado, existe uma desvantagem para o Bolsonaro. A Datafolha diz que 81% dos eleitores do Lula sabem o número do candidato. Isso é um problema que a gente sabia que ia acontecer, porque o Lula está associado ao número 13 já há muito tempo, né? Dos que votam em Bolsonaro, só 67% sabem o número de Bolsonaro. Qual que é o problema neste caso? Primeiro, o número de Bolsonaro nunca foi um número só ao longo do tempo, ele já teve em vários partidos, né? Nas últimas eleições foi o 17, nessas eleições agora é o 22. Então a gente vai ver duas coisas acontecerem entre agora e as eleições. Vai ter muito esquerdista tentando fazer santinho
com Bolsonaro número 17 para tentar enganar o eleitor do Bolsonaro. E outra coisa que eu imagino que vai acontecer é que a campanha do Bolsonaro também, chegando mais próximo da data, ela vai fazer uma campanha pesada para deixar claro que o número do Bolsonaro é o número 22. É o número 22 que é o número do Bolsonaro este ano, não é 17, não é nenhum outro, não serve outros números, é o número 22, né? Enfim, mas isso daqui não deixa de ser um problema para Bolsonaro, tá? Não tenha dúvida, não deixa de ser um problema para ele. De novo, não quer dizer que Bolsonaro vai perder por conta disso, aquilo que eu falei. O que vai acontecer é que eles vão fazer uma campanha para esclarecer esse ponto mais próximo da eleição. Olha só, Lula tem um problema desde a Lava Jato. Isso é um fato que acontece em qualquer lugar do mundo. Vocês sabem que a área criminal é uma coisa, a área tributária é outra. O STF encerrou os processos contra o Lula na área criminal, né? Foi um absurdo aquilo, não tem por que encerrar os processos. Não, o STF não inocentou o Lula, ele só encerrou os processos. Mas então, de qualquer forma, o Lula, do ponto de vista penal, ele já resolveu esses problemas, ou pelo menos a maior parte deles, tá? Ainda tem algumas ações contra o Lula rolando por aí, do Instituto do PT, não sei o que lá, ainda tem umas coisas rolando por aí, mas é muito pouco provável que dê em alguma coisa, né? Agora, do lado tributário, meu amigo, não acabou nada não. E o pessoal está cobrando uma grana do Lula por conta do dinheiro que ele roubou na época, né? Se você roubar dinheiro, existe um princípio em matéria tributária que é pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Surgiu lá na época dos romanos, porque perguntaram se ia cobrar imposto no urinol, lá no... Você lembra, né, como é que eram os romanos lá, o pessoal, você deve ter visto isso na aula de história, o pessoal fazia cocô e fazia xixi em público, né, era um banheiro público, todo mundo fazia ali e às vezes tinha cobrança, alguns eram pagos. E daí o governo queria cobrar esses urinóis, esses banheiros públicos do pessoal e falava, não, dinheiro não tem cheiro, não tem problema, pode cobrar e coisa e tal. Mas isso acabou evoluindo essa frase para significar que se pode cobrar imposto mesmo de atividades criminosas. Então o cara faz tráfico de cocaína, é uma atividade criminosa, né, pela lei brasileira. Então, quer dizer que a Receita não pode cobrar imposto de renda dele? Não, pode, que ela cobra. Não quer nem saber, dinheiro não tem cheiro, meu amigo, não vem com essa não, tem que pagar imposto. E o que aconteceu com o Lula foi isso. A parte criminal está resolvida. A parte financeira, meu amigo, isso tem um problema. Agora, infelizmente, o fato é, ele já está batendo nas portas do STF, porque, né, ele tem que pagar 18 milhões em impostos. Olha só, lembra que ele falou o quanto ele roubou? Isso aqui é uma coisa que dava para explorar, hein? Ele roubou tanto na época do governo dele que tem que pagar 18 milhões de reais só em impostos agora. Esse aqui é o valor antes da correção. Ainda tem a correção ainda, uma bolada milionária que ele tem que pagar desde 2016 por conta de irregularidades que ele tem lá. Ou seja, se ele está pagando de imposto 18 milhões, o que ele roubou é muito mais do que isso. Agora, isso vai bater no STF. Adivinha para que lado que o STF vai decidir, né? Pois é, você sabe. Infelizmente é isso daí, já está com o Zanin lá no STF, coisa e tal. Mas isso é um problema, isso é algo que dava para explorar justamente. Se o Lula está devendo 18 milhões só em impostos... Enfim, e outra coisa, ele botou 66, ele está gastando 66 milhões do fundo eleitoral, pegou o fundão o máximo que podia para ele, porque o limite do TSE é 88 milhões, 88,9 milhões é o limite de quanto um candidato a presidente pode gastar de todo o dinheiro. Ele já pegou 66 milhões do fundão, tá pedindo ainda ajuda e coisa e tal. O Lula tá gastando dinheiro para caralho nessa eleição e com um detalhe, eu duvido muito que isso faça diferença. Foi época que dinheiro fazia tanta diferença em eleição. Não estou dizendo que não faça diferença. Faz sim, tem um monte de coisa que pode ser feita. Eu estou curioso de entender para onde é que está indo esse dinheiro. Está indo para pagar as dívidas do Lula? Será que está indo para lá? Está indo para comprar eleitor? Eu não descartei aquela hipótese dele estar comprando voto por aí, não. É uma possibilidade real ele estar fazendo isso. Enfim, vamos ver como é que ele está gastando esse dinheiro aqui, porque é muito dinheiro. O Bolsonaro não está gastando nem um décimo disso daqui. Como é que... Para onde é que está indo? Ele está quase batendo no limite. Ele não pode gastar mais de 88,9 milhões pelas regras lá do TSE, né? Impressionante mesmo. Bom, por falar em STF, TSE e coisa e tal, o Barroso foi hostilizado no shopping.
Eu não sei se isso é coisa boa não, hein, gente. Assim, eu entendo que as pessoas ficam revoltadas com ele, coisa e tal, e façam esse tipo de coisa, mas tenha em mente que isso aí deixa o cara mais nervoso, né? Eu não sei não. Eu fico preocupado com esse tipo de coisa. Eu não acho que é a estratégia correta de fazer isso, né? Mas, por falar em estratégia, olha essa estratégia que o pessoal da esquerda está fazendo. Olha o caso aqui, né? Surgiu um vídeo, ninguém sabe de onde que surgiu esse vídeo, quem gravou. Um pessoal de esquerda começou a distribuir esse vídeo. O vídeo, esse senhor aqui, que supostamente é alguém que está ajudando uma senhora, ele pergunta para a senhora em quem que ela vai votar. Aí ela diz que vai votar no PT e ele fala, olha, essa é a última cesta básica que eu dou para a senhora. Essa é a última coisa que eu dou para a senhora, porque eu não vou dar mais porque você vota no PT e coisa e tal. Aqui, ó. Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula. Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não tem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza então, gente. Eu não sei quem é esse cara, mas eu não descarto ele ser alguém da esquerda, porque essa história toda surgiu na esquerda. Surgiu com uma pessoa na esquerda botando isso daqui, ó. Rodrigo Palito Cebrian. É Lula, então a partir de hoje não vem mais marmita para a senhora. Agora não é só relatos, tem um vídeo feito por um seguidor da seita desalmada bolsonarista. Será que é mesmo? Ninguém sabe quem é o cara, ninguém identificou o cara. Fala aqui, ó, não, temos que achar quem é a mulher é que é importante, não podemos descobrir, não interessa quem é o cara é um bolsonarista. Como é que você sabe que o cara é um bolsonarista? Por quê? Por que eu digo isso? Olha só que curioso essa entrevista com o Grupo Folha, o chefe do Grupo Folha, o diretor do Datafolha, contando uma fanfic para atacar apoiadores do presidente. Olha só o que ele diz. Só voltando um pouco naquela questão do preconceito contra o Bolsa Família, hoje de manhã eu estava tomando café da manhã lá no hotel com o Pedro Godoy. Que é o chefe do núcleo de dados. Isso. E chegaram duas senhoras para conversar com a gente. E elas estavam indignadas com duas coisas. Primeiro, com o coro de imbrochável. Elas acharam aquilo um desrespeito à solenidade que deveria ser. Mas principalmente com uma cena que elas presenciaram, que elas fizeram questão de me contar. Que foi, havia um garoto de ali, de uns 10, 12 anos, que estava com uma camisa vermelha puída, descalço, sujo, né? Criança de rua. Que foi pedir alguma coisa para os participantes ali do ato. E ela viu ele chegando nos participantes e depois voltando chorando e sentou na calçada e ficou chorando. E ela foi perguntar para ele, o que foi? O que aconteceu? Não, eu fui pedir alguma coisa para comer e eles falaram, tá com fome? Procura o Lula. E... Repara a fanfic que o cara tá contando. A mulher petista estava na manifestação bolsonarista, pelo visto, né? O que ele está dizendo é isso, e daí viu uma criança pedindo para uma pessoa e voltando chorando. Olha só, esse pessoal que pede coisa na rua, eles pedem para um monte de gente, eles recebem um monte de não, né? De vez em quando recebem um sim, e é por isso que eles continuam pedindo ali. O garoto foi lá, pediu e voltou chorando porque o cara não quis dar o bolsonarista. Repara a fanfic que o cara criou aqui. Agora, repara como é que eles estão falando aqui. Ó. Isso aqui ó, foi no dia 9, tá aqui, ó. Desculpa, dia 8 de setembro. Isso daqui foi no dia 9. Aí, ou seja, pegaram um cara e gravaram ele falando isso. Agora, por que um bolsonarista gravaria esse tipo de coisa? Para pensar qual a lógica de um bolsonarista gravar esse tipo de imagem negando cesta básica para mulher e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, isso daqui tá com toda a pinta de ser caso do PT. A própria esquerda armou esse troço. Eu não sei quem é esse rapaz aqui, não sei se é de direita, não sei se é de esquerda, não sei quem é esse cara, mas o que me parece é que isso é uma fanfic que estão querendo tornar realidade. Gravaram, olha como é que ele fala aqui, ó. Agora não é só relatos, tem um vídeo feito por um seguidor da seita bolsonarista. Viu? Não é mais só... Estão preocupados, porque até aqui
tinha só relato, né? O cara falando que não, que os bolsonaristas não deram um prato de comida, falaram para procurar o Lula e não sei o que lá. Não, e agora a gente tem aqui uma pessoa... Eu, se fosse Bolsonaro, se fosse alguém ali, corri atrás de saber onde é que é esse cara aqui para achar quem é essa pessoa. Eu tô para te dizer que vão descobrir que essa pessoa não tem nada a ver com Bolsonaro e que foi, na verdade, o pessoal da esquerda fazendo, e ainda pode achar a mulher e dar a cesta básica para a mulher. Isso é o mais importante, né? É lógico que isso daqui é armação da esquerda, evidentemente. Aqui é uma notícia do Deutsche Welle, tá? A gente está vendo aqui nesse site Planeta, porque eu não sei como é que chega lá no Deutsche Welle. Deutsche Welle é uma revista alemã, falando que, olha só, para a Ombudsman Paula Cesarino Costa, a mídia caiu no jogo do presidente na cobertura do bicentenário. Olha só, eu não sei o que caiu não, tá? Porque, na verdade, não noticiaram nada na televisão. Podiam ter noticiado ao vivo o desfile de 7 de setembro, estava muito bonito, não noticiaram nada. Só no dia seguinte que ficaram repercutindo, dizendo que foi ruim, não sei o que lá, que não teve ninguém, que flopou, e depois vieram com a outra história de não sei o que lá, de faixas estranhas e coisa e tal. A verdade que o pessoal está percebendo é eles ainda estão desorientados. Ah, não devia ter dado espaço. Não adianta, mesmo que a imprensa não desse espaço, a internet vai dar. A imprensa já acabou, ninguém mais se importa com a imprensa brasileira. A internet é onde tem que estar as informações e estava tudo lá. Esse pessoal está nessa ainda de que, não, o erro da imprensa de dar espaço para o Bolsonaro, ele pautou a imprensa. É verdade, alugou um triplex de frente para a praia na cabeça desses esquerdistas todos. Pior, não foi o Bolsonaro que alugou o triplex na cabeça das pessoas, foi o peru do Bolsonaro. Olha só, a Mônica Bergamo. Bolsonaro disse a Playboy que já broxou. Acharam uma pesquisa do Bolsonaro, uma entrevista do Bolsonaro para Playboy, sei lá quanto tempo atrás, falando que não, que já broxei, não sei o que lá, coisa e tal. Meu amigo, qual o problema aqui? O que essa mulher está querendo dizer? Que Bolsonaro, vamos dizer que Bolsonaro fez fake news ao dizer que é imbrochável, é isso? O propósito todo é esse? Caramba, eu já falei para vocês, esse negócio de brocha, não brocha, isso é uma brincadeira entre homens, isso não faz diferença nenhuma no final das contas. É lógico, evidentemente, que Bolsonaro estava falando isso no sentido figurado, evidentemente. Agora, olha como é que a mulher tá. O quanto incomodou as pessoas o imbrochável do Bolsonaro. Elas só pensam no peru do Bolsonaro. Caralho, bicho. Se Bolsonaro aparecer numa revista gay aí, vai ter muita gente na redação comprando, vai ser um sucesso de venda. Todo mundo querendo ver o peru do Bolsonaro nessas redações aí. Só pode ser isso, cara. Olha só o que a mulher trouxe aqui. O Bolsonaro disse a Playboy que já broxou. Agora, esse pessoal podia, já que está desencavando pesquisa, entrevista para Playboy, podiam tirar essa entrevista da Playboy do Lula lá em 79, que disse que... Com que idade você teve sua primeira experiência sexual? Com 16 anos. Aí perguntaram aqui, olha só, aí ele falou assim, um moleque naquele tempo, com 10, 12 anos, já tinha experiência sexual com animais. A gente fazia muito mais sacanagem que a molecada faz hoje em dia. O mundo era mais livre. Meu amigo, o Lula confessou que fazia sexo com animais lá pelos 10, 12 anos de idade, hein? Olha que coisa. Isso aqui me parece uma coisa mais chata de apresentar, viu? Na boa. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.